Nos últimos dias eu tenho estudado JavaScript e está me dando um pouco de preguiça. Mas também eu estava vendo muita coisa teórica e isso estava ficando um pouco chato. E agora que eu estou indo para algumas partes práticas, o negócio está começando a ficar mais interessante. Isso me fez lembrar do começo, quando eu comecei a estudar HTML e CSS. Eu fiz esse projeto aqui com as aulas lá do Gustavo Guanabara. Eu decidi fazer algo contando um resumo da minha história. Mas perceba que é algo muito diferente. Ninguém vai ter um projeto igual a esse. Pode ter até um melhor, mas igual. Ninguém vai conseguir fazer um igual porque é a minha história. E nesse tempo aí eu tinha apenas 2 meses estudando e apenas com o curso do Gustavo Guanabara. Eu não tinha aprendido ainda sobre responsividade, nem nada do tipo. E quando eu terminei ali o segundo módulo do curso do Gustavo Guanabara, eu falei, pera aí, eu tô só assistindo aula, tô achando que eu tô aprendendo, deixa eu ver se eu tô aprendendo de verdade. Então eu parei de fazer o curso, eu falei, eu vou construir alguma coisa com o conhecimento que eu adquiri até esse momento. Parava, queria fazer alguma coisa, não lembrava como era, então eu ia na aula, olhava ali aquela parte certinha e levava para dentro do meu projeto. Então foi assim que eu fui construindo esse projeto e também não se diferencia muito do meu trabalho hoje. Muitas das vezes eu preciso fazer alguma coisa e eu preciso olhar exemplos dentro do meu código, na documentação, para que eu consiga entregar aquela tarefa. E vocês sempre ficam me perguntando como é que eu faço para poder criar um portfólio, como é que eu faço para poder me destacar e tudo mais. E galera, vocês precisam ser criativos. O curso do Gustavo Guanabara com certeza tem muito mais do que 400, 500 visualizações. Mas quantas pessoas pararam para poder fazer um projeto desse tipo? O que a grande maioria das pessoas fazem é apenas seguir a aula e replicar. Seguir a aula e replicar. Só fazem os exercícios ali que o próprio curso tá te influenciando a fazer. E a galera sempre tem aqueles projetos famosos, né? Tipo o clone do Nubank, clone da Netflix. É só isso que existe hoje no mercado por aí. E o pior de tudo é que a galera faz esses projetos que são genéricos, que todo mundo tem no currículo, e a galera não se dá nem o trabalho de alterar nada. Então, tipo assim, só faz exatamente uma cópia do que o professor está ensinando. E a dica que eu dou, cara, é tente fazer algo que você goste, fuja daquilo que todo mundo está fazendo. Tente pegar algo e modificar do seu jeito. Então você vai ver a teoria e você tem que parar de tempos em tempos para poder praticar e fazer coisas além do que você está vendo ali na aula. Então se na aula você está fazendo um projeto de determinado conceito, você pega, para e faz outro projeto, só que com outras ideias, exercitando a sua própria criatividade. Pegue aí algum sistema, algum aplicativo, alguma coisa que você goste e faça uma versão reduzida daquele sistema. Não precisa ser algo muito complexo, mas se você fazer algo ali com o seu estilo, algo que você não vai encontrar em um vídeo do YouTube por aí, já vai ser algo que vai te diferenciar. Você precisa colocar a sua imaginação para poder trabalhar, porque é aí que você vai aprender muito mais. Você vai querer fazer algum tipo de projeto e você não vai ter o conhecimento todo para poder fazer aquilo. Então, quando você travar em algo, aí você vai pesquisar para poder aprender e fazer aquele algo. E é aí que você vai aprender muito mais e com isso você vai construir experiências para poder se destacar aí no mercado. Então, tipo, fuja de todos aqueles projetos que você vê no YouTube que muita gente está fazendo. Faça aquele projeto ali só para você aprender e depois você pega um contexto daquele projeto com um contexto de algum outro projeto e você vai criando ali algo único, algo seu. Pode ser até uma réplica de um aplicativo, de um sistema que eu já falei aqui, mas que tenha aquele toque seu, que você junte contexto de diversos projetos, diversas aulas gratuitas que tem no YouTube e faça algo que você provavelmente não vai encontrar por aí. Hoje eu fiquei em call com o Davi aprendendo sobre Docker. Aprendi algumas coisas ali sobre imagens, containers e foi bem massa porque é mais uma skill aí para eu poder adquirir e colocar na minha aí rede de back-end, né, podemos dizer assim. E em breve a gente espera começar a trabalhar com AWS, então tem muita coisa pela frente aí para poder aprender. E à tarde eu já comecei a aplicar aquilo que eu aprendi ali pela parte da manhã. Eu configurei algumas APIs para rodar com Docker. E aí, tipo, eu entrei no servidor, buildei essas APIs, pausei essas APIs ali no servidor e depois coloquei elas para rodar somente ali com o Docker. E o dia hoje foi bem tranquilo, foi trampando ali junto com o Davi, a gente ficou trocando ideias sobre algumas coisas, foi bem massa.
Nos meus antigos trabalhos eu fazia bastante amizade, eu gostava muito de conversar, de trocar ideias, de dar risadas e tal. E no home office a gente perde um pouco desse contato. Então é sempre bom quando tem esses momentos assim de interação, eu gosto bastante. E como eu tinha falado na semana passada, o pessoal da empresa me deu a oportunidade de aprender React para eu poder entender um pouco mais da parte do front-end ali da aplicação que eu trabalho. E eles perguntaram se eu tenho interesse e obviamente que eu aceitei, né? Ainda mais que a proposta é eu estudar no horário de trabalho. Então, tipo assim, não tem situação melhor do que você ser pago para poder estar estudando. Então hoje eu fiquei ali o dia inteiro estudando sobre DOM em JavaScript para poder entender mais sobre esses elementos, essas coisas assim de front-end para depois eu ir para o React. E eu confesso que foi meio chato estudar isso, porque já faz um tempo que eu não estudo dessa forma, tipo, só assistindo videoaulas, umas coisas mais teóricas. Então eu fiquei um pouco com sono, tipo, mas tudo é costume, né? E eu acredito que quando eu começar a ir para a prática, quando eu começar a ir por React, essas coisas vai começar a melhorar, porque eu vou começar a mexer ali no projeto real da empresa. Aqui na OnBeat Code tem um curso completo de Full Stack JavaScript, e aqui você vai ter HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, que é com quem eu trabalho atualmente, GitHub, que é de extrema importância no nosso dia a dia de trabalho, CSS moderno, aí tem aqui Sass, Bootstrap, o React que eu estou estudando agora, tem outro framework também que é o Nest. Aí aqui a gente veio para a parte de back-end, né? Tem dominando Node, o MongoDB, banco de dados SQL, enfim. Tem várias coisas aqui, então se você quer aprender a trabalhar com JavaScript, TypeScript também, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. E hoje também eu publiquei lá no Instagram que eu iria fazer um sistema de hábitos, e eu mandei o pessoal reagir com esse foguinho aqui, se eles tivessem interesse, e eu fiquei muito surpreso porque olha só o tanto de gente que tem interesse, cara, no meu sistema de hábitos. Então eu tô muito empolgado para poder fazer isso, só tô faltando terminar mais uma matéria aqui da faculdade e eu vou começar a desenvolver esse sistema. Isso me deu tipo um ânimo surreal assim de colocar esse sistema no ar. Então aguardem, me acompanhem principalmente no Instagram, porque lá eu vou conseguir avisar imediatamente, né, quando estiver no ar. Hoje eu acordei e o Notion já me deu bom dia assim, com 4 avaliações, velho. Eu fiz primeiras avaliações de algoritmo e programação estruturada que eu estava mais confortável. E depois disso, né, que eu acertei todas as questões, essa aqui foi a nota. Aí depois disso eu fui fazer a prova final. E olha só a minha reação quando eu vi a nota da prova final. Vamos ver, praticamente eu nem estudei. Qualquer coisa que vier é lucro. Nossa, cara, nem vi. 12 de 16, velho. Tá bom. Errei só 4. Algoritmo e programação estruturada. E com isso eu tirei 5 na prova e eu tirei 10 na matéria. Então mais uma matéria aí que eu consegui alcançar a nota máxima, né, que é 10. E com isso já é um total de 9 matérias, ou seja, todas as matérias que eu tive até agora eu tirei 10, mas eu já tô mudando um pouco a minha mentalidade em relação a isso, porque esse semestre eu passei alguns apertos. Mas vamos lá que ainda tem outras provas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo ainda. Aí depois eu fui fazer as avaliações de cálculo, e aí já deu ruim, porque eu errei acho que 3 questões, e então com isso eu tinha que tirar uma nota maior na prova final, então já fiquei um pouco preocupado, porque isso nunca tinha acontecido. E na hora da prova, cara, eu fiquei muito perdido. Tipo, eu tava lendo as questões e eu não tava entendendo absolutamente nada, velho. E é a primeira vez que isso acontece em algum assunto, em alguma prova. Eu não tava entendendo nada nem pra poder chutar as questões. Eu tava completamente perdido. E essa aqui foi a minha nota. Acertei 5 de 16, cara. Meu Deus. Mas aí com a média final, na nota final, eu fiquei com 7,8. E a média é 6, então tá de boa, fiquei ainda acima da média. E esse semestre, principalmente nessa fase aqui, me ensinou que eu não preciso tirar 10 em todas as matérias, até por conta de alguns comentários que a galera fez no meu último vídeo. Então, sempre comentem, porque eu sempre leio e eu tento responder o máximo que eu consigo. Então, muita gente me deu alguns conselhos e outras pessoas no Instagram também, mas eu já estava um pouco decidido a não ficar tão fissurado na faculdade para tirar 10 e consumir todos os conteúdos, porque isso estava me esgotando demais, eu não estava conseguindo focar em outras coisas, até mesmo coisas para melhorar a minha carreira como programador. Então, a partir dos próximos semestres, é porque, tipo assim, todo semestre eu vou aprendendo. Esse é o segundo. No primeiro eu fiz várias cagadas e aprendi bastante. No segundo eu já estava bem melhor, bem mais organizado. Então, quando eu for para o terceiro, já vou estar com muitos processos automatizados e muito mais sistemático nas coisas. Então, eu vou identificar algum tipo de assuntos, algumas matérias que eu vou falar,
isso aqui eu não preciso estudar tão a fundo, vou estudar superficial, porque isso não vai agregar tanto assim na minha carreira. Eu tiro ali a nota só para poder passar e pego aquelas matérias que tem um peso mais relevante assim no meu dia a dia de trabalho. Hoje a gente se reuniu aqui na empresa e o DevOps estava ensinando algumas coisas para a gente em relação a certificado SSL, HTTP, HTTPS, porta 443, porta 80, algumas coisas em relação à questão de key pair, chave key pair, sei lá, não entendo muito bem alguns termos assim, não gravei também, né? Mas foi um assunto bem interessante. Isso também envolve questão de segurança, né? E tipo assim, eu não vou explicar, até porque não é o ideal aqui desse vídeo, e também porque eu só entendi superficialmente. Não entendi a um nível que eu consiga explicar, né? Mas foi bem legal ter essa call, porque tipo, é meio que uma consultoria, né? Tipo, os caras têm vários anos de experiência, tipo 10 anos de experiência, e é muito massa porque eles já lidaram com diversas situações, e aí, tipo, quando ele para poder explicar alguma coisa pra gente, assim, é muito bom, é tipo, é totalmente fora do ambiente dos cursos que a gente tá acostumado. Então, tipo, o cara abriu na hora, fez o certificado, aí depois fez uma parada errada lá pra simular um erro e tal, e foi resolvendo, tipo, vida real mesmo. E, tipo, é sempre muito bom acompanhar essas coisas, embora, tipo, muita coisa a gente não consegue entender passo a passo o que está acontecendo, mas, de uma forma geral, a gente consegue identificar, pelo menos, o objetivo do porquê que se está fazendo aquelas coisas ali. Então, é muito massa essas coisas. E também sempre o ambiente de interação, assim, eu sempre curto bastante. Isso aí, galera, esse foi mais um vídeo, mais uma semana. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima semana.